Fala como líder, deputado Bruno Araújo. E aí, tudo bem? Tudo bem com você? Agora em Brasília, 1h48, você acompanha a sessão extraordinária da Câmara dos Deputados. Com a palavra o deputado Bruno Araújo, do PSDB de Pernambuco, líder da minoria. O Brasil, aqueles que não conhecem ainda o novo caderno de tese dos partidos dos trabalhadores. Confesso que tive que ler e reler para crer em muitas das coisas que ali estavam. Provavelmente muitos dos senhores devem os ter feito. Primeiro começamos pelo título: um partido para tempos de guerra. Bom, primeiro pergunta-se que guerra? Guerra contra a população, a grande maioria que é contra ou não está satisfeita com o governo Dilma Rousseff. É esse tipo de guerra que o partido se prepara? O foco do partido está longe de ser propostas e melhorias do Estado brasileiro. O foco do caderno de tese é apenas um: a manutenção do poder, que todos nós sabemos da forma com que se deu num quarto mandato, de forma absolutamente abusiva, e o preço que o país vem pagando. Parece algumas situações absolutamente bizarras, e o termo é esse: respeitando toda a liberdade de pensamento, mas o caderno de tese do Partido dos Trabalhadores tem que ser divulgado ao país. Primeiro, o PT fala de forma muito contundente na luta para abandonar o capitalismo e atingir o socialismo. Primeiro, é bom lembrar que a família Castro hoje já tem mais fotos com Barack Obama do que com a própria presidente Dilma Rousseff. E fala, inclusive, na luta socialista, supõe formas de organização e luta de mobilização. Eu gostaria de pedir licença às senhoras e os senhores para citar algumas das teses que são defendidas no caderno do Partido dos Trabalhadores. Uma delas: demitir os ministros capitalistas. Nesse ponto, a presidente Dilma vai ter grandes dificuldades, de começar talvez pelo ministro Levi, formado pela escola da Universidade de Chicago, e aí talvez procurar quem sobra no ministério da presidente Dilma que não tenha formação capitalista. Talvez encontre o ministro Rosseto e tenha que fazer mais um exercício. Outra tese defendida no caderno de teses, que está lá no site do Partido dos Trabalhadores: lutar pelo impeachment dos ministros do Supremo Tribunal. Repito: lutar pelo impeachment dos ministros do Supremo Tribunal que votaram na ação penal 470. Quem lembra qual é a ação penal 470? Deputado Rubem Bueno, a ação penal 470 é a ação do mensalão. É tese do PT lutar pelo impeachment dos ministros que votaram a favor da ação do mensalão. E aí segue as teses. Uma delas é estatizar a Rede Globo e qualquer TV de conteúdo religioso. Bom, estatizar a Rede Globo dá para entender do porquê não havia ninguém do PT nos 50 anos da Rede Globo, na sessão presidida pelo presidente Eduardo Cunha. Acabar com as televisões de cunho religioso, sob o pretexto que o Brasil é um Estado laico, é abusar absolutamente da fé dos brasileiros. Esse caderno de teses, ele é uma assinte ao bom senso, ele assusta qualquer brasileiro que assiste o exercício de um partido que admite aprofundar essas posições, e óbvio que da sua forma vai apresentar depois ao Brasil qual é a posição a ser tirada. O que se verifica no caderno de tese
é um claro atentado à liberdade de expressão, à liberdade religiosa, à de imprensa e, sobretudo, contra a própria democracia. É importante que o Brasil difunda, é importante que o Brasil aprofunde o que o Partido dos Trabalhadores apresenta para a discussão do seu encontro e de forma absolutamente clara. Todos nós aguardemos o que vem desse encontro. Pelo que aqui nós vemos, pelo que aqui é posto no site oficial do partido, nós vemos um partido aberto a discutir teses que agridem a democracia. E por último, é bom lembrar que nos 6 bilhões levantado pela Petrobras ontem no cenário de prejuízo de corrupção, das 2 dezenas de bilhões de prejuízo, dos 6,2 bilhões, o balanço ele estratifica prejuízos de corrupção no balanço de 2014. Tanto é que as ações da Petrobras, sobretudo as ações com direito a dividendos, estavam em baixa até há pouco no mercado pela absoluta descrença de que o balanço apresentado não foi suficiente para mostrar aos brasileiros, aos investidores, ao mercado interno, aos fornecedores, de que a Petrobras está tratando com clareza o maior rombo ocorrido na história de uma empresa privada, na história da democracia. Portanto, esses temas, senhor presidente, é que traga, sobretudo, a reflexão dos brasileiros que nos acompanham em relação à tese trazida pelo Partido dos Trabalhadores, que, de forma legítima, no momento próprio, vai poder falar ao Brasil do que tira como conclusões dessas exposições absurdas divulgadas ao Brasil. Deputado Heráclito Forte, pelo PSB. Em seguida,